Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço sempre pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Na edição do Café com TV de hoje, vamos mostrar a transformação de famílias com o trabalho no agro. Minas Gerais lidera a produção de queijo artesanal no país. E em Passos, produtos autorais de alta qualidade se destacam. E você vai ver ainda a comemoração dos 65 anos da Cocatrel, uma das maiores cooperativas do Brasil, que se destaca pelo trabalho. No sul de Minas, produtores investem em cafés especiais para agregar valor à produção e conquistar novos mercados. Você acompanha a atualização da colheita de café nas principais regiões produtoras do estado. Em Guaxupé, especialistas discutiram os impactos do clima na cafeicultura e as perspectivas para as próximas safras. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje de uma forma diferente. Minas Gerais é o maior produtor de queijo artesanal do Brasil. Investir no setor é o caminho escolhido por vários produtores. Nossa equipe foi conhecer uma família de Passos que investiu na produção de queijos nos últimos anos. Você vai ver produtos autorais de altíssima qualidade. O café da tarde do Alessandro e da Daniele é sempre assim, acompanhado de um bom queijo mineiro. Ele já estava inserido no meio rural desde pequeno, vindo de família de produtores de leite. Já ela formou-se em administração de empresas e foi trabalhar em um banco. Sempre foi uma apaixonada por fazenda, mas atuar no ramo é algo mais recente. A ideia de produzir queijos artesanais surgiu em 2018, a partir de uma adversidade que mexeu com o país à época, a greve dos caminhoneiros. Com a greve, nós começamos a ter que descartar o leite na cidade. Estava doando, muita gente estava jogando fora. Eu resolvia fazer doação para não jogar fora, aí com isso veio a ideia de começar a fazer os queijos. A Daniele procurou o Senar, né, para fazer os cursos, daí então começamos a produzir os queijos. Sem ter como escoar toda a produção leiteira, a Daniele foi fazer queijos e iogurtes, mesmo sem ter ideia de como era. Ela pesquisou, fez cursos e hoje tem a própria queijaria. Nunca imaginei na minha vida mexer com queijo, assim, na época a gente fazia iogurte também, mas assim, nunca tinha imaginado esse ramo. Mas eu apaixonei. Com o melhoramento genético, o rebanho de Girolando tem produzido mais. São 60 vacas em lactação e uma média de 1.500 litros de leite por dia no total. Melhorias que agregam mais valor aos queijos da família. Eu sempre convivi com meus tios fazendo gado de qualidade, gado de genética, e vendo vizinhos, outras pessoas que sobressaíam no negócio. Aí eu sempre tive a vontade, só que com a produção de leite normal, com o gado mais comum, não tinha essa condição. Aí o que aconteceu? Com os queijos nós conseguimos entrar no negócio da genética, que hoje agregou mais valor ainda. O filho mais novo do casal também aderiu aos trabalhos em família e hoje ajuda na fazenda. Só que eu tinha um pouco de receio de trabalhar com isso também, porque eu via a dificuldade que meu pai passava na época. Então eu ficava meio receoso, eu pensava de ir para a cidade grande, vou estudar fora e vou para a cidade grande trabalhar, que eu vou ganhar mais do que aqui na fazenda. Essa chave mudou quando meu pai começou a trabalhar com os embriões e focar bastante na genética aqui na fazenda. Então a genética mudou a minha vida, mudou a vida da família e me trouxe para cá. Eu falo que foi ela que me trouxe de volta para a fazenda e continuar seguindo o que meu pai sempre fez a vida inteira. O curso de maturação foi a virada de chave da Daniela, que criou 4 queijos autorais com maturação de 15, 30, 40 até 90 dias. E nos porões da Casa Centenária, o segredo, uma espécie de caverna de maturação. Daqui saem queijos para lá de especiais, maturados com maestria. Aqui
o tempo é o verdadeiro senhor da arte de se produzir essa iguaria tão famosa em todo o mundo. Eu falo que o queijo é uma arte e uma ciência. Então, assim, a gente aprende a ciência e a arte entra nisso da gente florear, né, as receitas assim que já existem, mas aí eu fui fazendo teste. O candeia, por exemplo, 2 anos a gente ficou fazendo o teste né, da receita dele até chegar no ponto assim que a gente queria. Então, assim, com o tempo, aí a gente foi criando outros queijos, mexe um pouco na receita, mexe um pouco na massa, porque tem assim um padrão, né? Temperatura de cozimento, várias coisas assim. Então a gente mexe um pouco nisso para chegar no queijo que... E muito teste. Eu brincava, meu sobrenome tinha virado teste, tanto fazer teste de queijo. E de teste em teste, os queijos vão conquistando cada vez mais paladares. Muitos turistas procuram a fazenda para degustar o produto. E a família, que morava na cidade, fincou de vez os pés na fazenda. Uma mudança que eles agradecem todos os dias. O queijo hoje representa o começo certo do negócio, né? É tudo que fez a gente sair de uma posição assim de escassez para fartura. E agora chegou aquele momento mais esperado. Afinal de contas, estamos em Minas Gerais e falar de Minas Gerais é falar de queijo. É a hora da degustação e a Dani já deu uma dica aqui, ó. Começar do mais suave, que tem 15 dias de maturação, para depois chegar no queijo de sabor mais intenso com 90 dias de maturação. Já vou começar experimentando aqui o meu queijinho. Maravilhoso, gente. E como o queijo combina muito bem com café, é isso. Tá servido? Eu costumo falar que o leite é uma bênção, é o ouro branco, igual eles falam, né? E que eles olhem com esse olhar para o leite, porque do leite a gente faz muita coisa. Você pode produzir muita coisa, né? E o queijo é uma delas. Então, assim, ele é a matéria-prima, mas de coisas muito boas, né? Coisas lindas que a gente pode transformar ele. Então, o problema não é o leite, às vezes é a visão que a gente tem sobre ele, mas quando você enxerga ele com esse olhar, você pode transformar em coisas que podem transformar a sua vida, a sua história, né? Como aconteceu aqui com a gente. Primeira pausa bem rápida aqui no Café com TV. Já já vamos atualizar o andamento da colheita de café nas principais regiões produtoras do estado. Além disso, tem matéria especial sobre o cooperativismo na região. Não saia daí, hein? Te encontro já. O Café com TV já está aqui de volta. Viu como foi bem rapidinho? Agora vamos atualizar como está o andamento da colheita de café nas principais regiões produtoras do estado. Acompanhe. A colheita de café segue avançando nas principais regiões produtoras do país. Na área de atuação da Cochupé, os trabalhos já alcançaram 58,3% da safra até o dia 24 de julho. No sul de Minas, o índice chegou a 64%, enquanto o Cerrado Mineiro registra 49%. Nas matas de Minas, a colheita atingiu 50% e na média Mogiana Paulista, 63%. Já na área da Expocácer, no Cerrado Mineiro, a colheita do café arábica alcançou 60% do previsto para a safra 2026-2027. Cerca de 40% do café já foi colhido e beneficiado.
Segundo a cooperativa, a maturação dos frutos continua desuniforme, com predominância de grãos passados e secos e maior presença de cafés verdes, o que reduz o volume destinado ao processamento de cafés cereja descascado. Apesar disso, a qualidade da bebida apresentou melhora na última semana. Os técnicos destacaram que o tempo seco previsto para os próximos dias deve favorecer o avanço da colheita. A secagem dos grãos e a conclusão dos trabalhos dentro da janela considerada ideal até o início de setembro. O cooperativismo traduz a força do agro aqui na nossa região. A Cocatrel celebra 65 anos e fala do trabalho feito aqui no sul de Minas. 65 anos e um legado marcado pela confiança, solidez e transparência. Uma história que começou em 18 de julho de 1961 em Três Pontas, por 144 cafeicultores visionários que acreditavam no cooperativismo como caminho para fortalecer os produtores rurais. Há 65 anos é uma marca gratificante. Você pensar que lá atrás um grupo de produtores se uniu, pensando aí na dificuldade de comercializar café, de ter bons preços, que eles estavam na mão de alguns intermediários que faziam isso e muitas vezes, como de certa forma, exploravam os produtores, né? Ou não entregavam valor condizente. Eles se uniram, se associaram, 144, uma marca expressiva, né, na época, tinham 3 mentores, reuniram esse grupo, fundaram a nossa cooperativa e a partir de então começaram pouco a pouco evoluindo no comércio, juntaram as forças, começaram a gerar valor para o cooperado, a gerar valor para vender sua produção, café cada dia valorizando mais, partimos aí para uma parte de venda de insumos, a loja então se construiu, depois surgiram as filiais uma a uma, Nepomuceno, Coqueiral, Santana da Vargem, Carmo da Cachoeira, pouco a pouco até chegar em 12 filiais. Uma história que faz parte de muitas famílias e muitas cidades da região. Eu estar aqui dentro da cooperativa e ter seguido essa trajetória foi um grande desafio. Então, passando de produtor e conselheiro, e aí vindo para o conselho de administração e sendo eleito presidente, gente, é realmente um peso. E é um peso, por um lado, e eu assumi isso pensando num prol, num coletivo que a gente pode fazer para retribuir tudo que a gente consegue. E ao você estudar o cooperativismo, estudar a Cocatrel, você vê a importância dessa cooperativa nas cidades que ela está. Com o objetivo de fortalecer os cooperados, a cooperativa oferece soluções completas, facilitando o dia a dia do produtor. Um trabalho minucioso, construído ano a ano, do campo à mesa do consumidor. Então a gente construiu isso em torno de toda essa história de 65 anos, sendo reconhecida com esse tipo de cooperativa. Uma cooperativa que não brinca com o produtor, que traz seus números sempre à mostra, que procura ter uma solidez financeira, pouco exposta. Então, tudo isso gera uma sensação de conforto para o produtor. E, além disso, a gente tem uma gama de serviços que muitas vezes é um diferencial. Então, nós lidamos com grãos, com a parte da produção de leite, agropecuária de corte no fornecimento de insumos, o café, tudo isso a gente ajuda. Então, vai da assistência técnica, passando por laboratório, até o café chegar na nossa produção, no nosso armazém. E daí, toda a comercialização, desde o café simples, o café baixo, até o café especial, que é colocado no centro comercial de Londres, em aviões da British Airways, tudo isso está na nossa marca. Então, a Cocatrel faz toda a cadeia para o produtor. De acordo com o último anuário da OCENG, a Cocatrel se consolidou mais uma vez como a segunda maior cooperativa do agronegócio mineiro e a segunda maior cooperativa voltada para o café do Brasil. E são trabalhos minuciosos como esse aqui, na parte de degustação, que garantem a excelência dos cafés com a marca Cocatrel. Para celebrar os 65 anos, a cooperativa lançou uma embalagem comemorativa para os seus cafés, uma releitura do primeiro pacote. E o cooperativismo ele não para de crescer, assim como o Cocatrel expandiu, né, de uma unidade, nós estamos aí em 13 unidades, 13 cidades, e atendendo aí mais de 110 municípios, o cooperativismo mineiro também cresceu. Então a gente vê hoje 59,4% da população de Minas
é atendido ou tem relação direta com a cooperativa, o que é muito representativo em nosso grande estado. Celebração constante do campo à xícara de café, a confiança que faz o agronegócio girar. E o resultado do PIB do agro mineiro 2025 já foi divulgado. O setor atingiu 279 bilhões de reais, um recorde histórico que representa 24,1% de toda a economia do estado. Veja os detalhes. O Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio de Minas Gerais, alcançou a marca histórica de 279 bilhões de reais em 2025, registrando o melhor resultado de sua série histórica iniciada em 2010. O montante representa uma participação expressiva de 24,1% em toda a economia mineira. Os dados calculados pela Fundação João Pinheiro foram apresentados oficialmente pelo governador Matheus Simões na última segunda-feira, durante a abertura da Expo Montes, em Montes Claros, no norte do estado. 15% de crescimento real do PIB do agro em Minas Gerais. Mais do que isso, o PIB saiu de 22,2% do nosso PIB estadual para 24,1% do PIB estadual. Isso é absolutamente relevante. A Fundação João Pinheiro, que é quem conduz esses estudos, trouxe os dados essa semana e nos dá a alegria de saber que o que puxou esse ano não foi o café, que é uma cultura muito importante, mas que já vinha de um bom momento no ano passado, foi a indústria florestal, foi a produção de árvore, na qual o norte é muito forte, né? Nós temos uma parte grande das nossas plantações de eucalipto aqui no norte. Lembrando que, diferente do que os avós da gente falavam no passado, alguns pais da gente falavam, eucalipto seca a terra. Não, eucalipto hoje é reconhecido, e a plantação de pinos também, como sendo um mecanismo ambientalmente muito adequado. Ele captura gás carbônico, ele é considerado neutralizador de emissão de gases. Então, assim, é muito orgulho para Minas Gerais ser o maior produtor de madeira do Brasil, de forma absolutamente sustentável, e um orgulho saber que o Norte de Minas responde por parte considerável dessa produção. Na comparação com os 236,3 bilhões de reais registrados em 2024, houve um crescimento nominal de 42,60 bilhões. Essa expansão foi impulsionada, sobretudo, por uma valorização de 16% nos produtos do setor e por um aumento de 1,7% no volume de produção em termos reais. De acordo com as estimativas da FJP, o grande motor desse avanço nominal foi o próprio núcleo do complexo produtivo, que engloba as atividades primárias de agricultura, pecuária e produção florestal. Esse segmento registrou um crescimento real de 3,2% no seu valor adicionado bruto VAB, a preços constantes, além de uma alta estimada de 36,5% nos preços. Com isso, o VAB das atividades primárias saltou de 69,7 bilhões em 2024 para 98,2 bilhões em 2025, gerando um acréscimo de 28,5 bilhões de reais. Os outros elos da cadeia produtiva, compostos pela agroindústria e pelos serviços relacionados, também apresentaram evolução positiva. O PIB desse grupo subiu de 166,6 bilhões de reais em 2024 para 180,8 bilhões em 2025, impulsionado por uma variação média de preços de 7,3%, o que resultou em um incremento de 14,2 bilhões de reais em relação ao ano anterior. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV e daqui a pouco vamos mostrar os detalhes do Fórum Café e Clima, que aconteceu ao longo da semana em Guaxupé. Tem também uma matéria especial sobre a produção de cafés especiais. O trabalho transformou a realidade da região. É daqui a pouco, hein?
Já estamos aqui de volta. Ao longo da semana aconteceu em Guaxupé a 8ª edição do Fórum Café e Clima. O encontro reuniu especialistas para analisar como as condições climáticas têm impactado a cafeicultura. No debate, eles apresentaram as perspectivas para a safra de 2026 e 2027. Especialistas se reuniram em Guaxupé para discutir os impactos das condições climáticas na cafeicultura e as perspectivas para as safras de 2026. Eu acredito que esse evento, não sei se felizmente ou infelizmente por conta do clima, se tornou de uma relevância fundamental para nós produtores, para a cooperativa, para o mercado, para toda a cadeia do café, como eu disse agora anteriormente. Aqui não se faz presente só essas pessoas, esses cooperados, e também de uma maneira por via YouTube do nosso público, mas o mundo fica voltado para um evento dessa natureza. O 8º Fórum em Clima, promovido pela Cochupé, reuniu produtores, técnicos e pesquisadores. O grande objetivo desse Fórum Café e Clima é justamente isso, mostrar tecnicamente como ocorreu o clima no último ano, mostrar com números, com dados. A gente aumentou muito o nosso banco de dados, as nossas estações de coleta de dados. Isso dá muita segurança no que a gente está afirmando com relação a números. Eu acredito que a gente consegue construir um cenário de possibilidades para o próximo ciclo. Durante o encontro, especialistas apresentaram análises sobre o comportamento do clima nas principais regiões produtoras atendidas pela cooperativa e os reflexos das condições meteorológicas no desenvolvimento das lavouras. Esse ano, essa safra, ela é uma safra de volumes médios, bons, e uma safra que nós não temos tanto prejuízo quanto a peneira e densidade dos grãos. Então é uma safra que está vindo aí para dar um fôlego, né? Não é aquilo que a gente queria, aquilo que esperava, um pouco abaixo, mas é uma safra boa. A programação também abordou as previsões para as próximas safras. Nós tivemos um crescimento aí em torno de 13, 14 a 15 internode de desenvolvimento, que é o potencial produtivo para a próxima safra, só que o que nos preocupa é que nós estamos com um inverno que teria que ser seco e chuvoso. Então as plantas, as gemas ali, elas não conseguiram sincronizar. Então nós vamos ter múltiplas floradas no próximo período. Além disso, os especialistas analisaram os possíveis impactos do eventual El Niño na cafeicultura brasileira. O El Niño já está aí, a atmosfera já está respondendo. Veja o que está acontecendo no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. As chuvas meio fora de época no Brasil, está chovendo não só aqui em Minas, mas São Paulo, Mato Grosso chovendo nas áreas de algodão, o que é raro acontecer, e tudo por conta já desse El Niño que antecipou a sua vinda. Então desde começo do outono, ali em abril, já estávamos sob efeito dele, e a tendência é que ele se intensifique ainda mais agora na primavera. Eles também fizeram um panorama geral dos impactos nessa época do ano. A colheita está atrasada, muito café no chão, muita qualidade de má qualidade por conta das chuvas. Há previsões de mais chuvas agora no mês de agosto, que deve atrasar ainda mais e atrapalhar ainda mais, né, o andamento da colheita do café e a qualidade. E a tendência é que a primavera, pelo menos esse final de inverno e pelo menos a primeira metade da primavera, venha a ser marcados por muitas chuvas. Então, pelo menos até outubro, teremos chuvas muito regulares. Segundo a Cochupé, o objetivo do fórum foi levar informações técnicas aos produtores para auxiliar no planejamento das próximas safras e na tomada de decisões no campo, reduzindo riscos e aumentando a eficiência do manejo. E o que a gente consegue controlar, que eu acho que é operacional, que é caixa, que é custo de produção, isso a gente tem que ter gestão diária, ter muita firmeza para cuidar disso, porque clima é o que Deus mandar que a gente vai passar, e pedir a Deus que a gente passe por isso com sabedoria, usando das ferramentas de tecnologia e de pesquisa para ajudar a gente a passar de uma maneira melhor e com maior rentabilidade do nosso negócio. No sul de Minas, cada vez mais produtores estão investindo na produção de cafés especiais. O foco agora é agregar valor aos grãos, conquistar novos mercados e aumentar a rentabilidade das propriedades. Veja só.
A busca pela qualidade tem mudado a rotina nas fazendas. A colheita passou a ser mais seletiva. Os talhões são separados e o pós-colheita recebe cuidados especiais para preservar as características dos grãos. Para se ter um café especial, esse cafeicultor tem que ter um esmero maior, um cuidado maior no pós-colheita. Aí entra a questão do terreiro suspenso, o melhor capricho e higienização dos equipamentos de pós-colheita. Então é um esmero maior no pós-colheita, ele é mais, muitas das vezes, o grande trabalho é esse cuidado a mais que ele tem que ter no pós-colheita. Além da produtividade, os cafeicultores têm investido em rastreabilidade, manejo e processos diferenciados para atender um mercado que valoriza a origem, o sabor e a qualidade da bebida. Nas propriedades cooperadas da Cochupé, esse movimento tem ganhado força. O café passou a ser visto como um produto de alto valor agregado, capaz de abrir portas para mercados mais exigentes no Brasil e no exterior. E isso trouxe um aumento de qualidade dos outros lotes que ele também produz. Então, se na média ele produzia um café médio, por assim dizer, ele passou a produzir um lote ou 2 lotes de cafés especiais. Grande parte daquele café dele foi um café fino, classificado como fino. Nosso aqui nós falamos um RA1, um RA2, classificação interna nossa, né? E com isso aumentou a rentabilidade desse cafeicultor. Dos exemplos é o produtor Virgulino Adriano Muniz, de Cabo Verde, que conquistou o primeiro lugar no Especialíssimo 2025, programa de cafés especiais da Cochupé e da SMC Specialty Coffee. A emoção é grande demais, muito grande. Já era muito grande por ter ficado entre os 50. Se eu ficasse entre os 10, ela ia ser maior. Agora, em primeiro, a emoção é grande demais. Esse ano, ficamos em primeiro. Para manter entre os 10 no próximo ano, eu tenho que fazer muita coisa. E eu já estou pensando em aprimorar os processos para ganhar qualidade, para manter entre os 10. O lote alcançou mais de 90 pontos na avaliação técnica, índice considerado de excelência. Os lotes selecionados seguem para países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Coreia do Sul e Austrália, além de integrarem linhas especiais de torrefação da Cochupé no mercado brasileiro. Houve toda uma revolução, mas mais do que isso, foi essa conscientização tanto do cafeicultor, mas muito mais do consumidor, que é a peça-chave do comércio, né? Hoje o consumidor, principalmente o mais jovem, né, ele vê valor em pagar mais por um café mais fino, de maior qualidade. Segundo a cooperativa, a assistência técnica, o acompanhamento no campo e o incentivo à qualidade têm contribuído para que mais produtores alcancem padrões internacionais e ampliem as oportunidades de comercialização. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem a história de um engenheiro agrônomo que decidiu transformar a aposentadoria em um novo desafio. Ele decidiu investir na produção de um café orgânico. Já já eu te mostro o resultado disso tudo. Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta. Agora vamos pegar a estrada. Em Muritinga do Sul, no interior paulista, o engenheiro agrônomo decidiu transformar a aposentadoria em um novo desafio. O foco do cafeicultor é a produção do café cereja, um fruto mais doce, refinado, que exige também uma produção mais orgânica. Hoje, cerca de 15 trabalhadores ajudam a manter a produção artesanal no café. Acompanhe essa história. A colheita em Muritinga do Sul, na região noroeste paulista, é minuciosa, fruto por fruto. Antes de parar nas sacas, o café passa pelas mãos dos trabalhadores, que observam cor, textura e o ponto certo de maturação. Um processo cuidadoso que exige atenção frequente. Quando eu passo com uma máquina, que hoje a maior parte do café do Brasil já é colhido com máquinas, os grandes proprietários, porque não acha mão de obra também para fazer isso. Aqui eu faço porque é pouco.
Então a máquina ela vai derrubar tudo. Ela vai catar para mim aqui o maduro e o verde. E vai dar um café mais ou menos desse tipo aqui. E perde qualidade. Esse aqui para mim não é interessante. Esse verde aqui, além dele sair fora da planta, lá no terreiro ele vai ficar preto. E depois lá na xícara, ele vai me dar amargor, a astringência, acidez. Não vai servir para mim, então eu não posso tirar café desse porte. Tem que ser tudo desse jeito aqui. Um trabalho que exige a participação de cerca de 15 colaboradores. Em compensação, garante uma colheita mais doce e refinada, chamada de café cereja. O que é cereja? Esse café é maduro. Cereja fala porque ele está totalmente vermelho. Aqui já passou uma vez. Essa semana vai vir a segunda colheita. Daqui mais ou menos uns 30 dias, esse café verde vai virar esse café maduro. Então na próxima colheita dessa semana vai tirar para mim aqui só o café maduro. E vai largar o café verde aqui. E daqui a tempo o café verde vai estar bom. Esse café verde, daqui 30 dias, eles vão voltar para pegar esse café verde que virou maduro. A colheita começou no final de abril e vai até o meio de junho. A expectativa é chegar a uma produção de 3.400 quilos de café em pó. Aos 64 anos, o engenheiro agrônomo estava perto de se aposentar e decidiu começar uma nova rotina. Em vez de desacelerar, apostou na produção mais artesanal, com foco no café cereja. Queria um café diferenciado, um café assim no mínimo de 80 pontos para pegar uma classificação de especial, um café que você pode tomar totalmente sem açúcar, sem adoçante, e por ele ser orgânico ele tem uma característica muito particular. Esse café, segundo o William Li de Harvard, pesquisador de Harvard, ele fala que esse café é riquíssimo em ácido clorogênico. Então, na torra clara, o orgânico, ele contém esse ácido clorogênico. Esse ácido clorogênico é importantíssimo para a recuperação de telômeros, que rejuvenesce e tal. Muitos corredores do cafezal são relativamente estreitos. Os pés de café têm muitas folhas. Se não houver uma limpeza frequente aqui nesse local, fica praticamente impossível de passar a pé. E é justamente nesse ponto que entra outro cuidado orgânico e 100% manual aqui na área do Seu Atílio. Normalmente os produtores usam agrotóxicos e outros meios mecânicos também para fazer a limpeza de áreas como essa. Mas aqui na área do Seu Atílio, ele junto com os trabalhadores fazem essa roçagem de maneira manual, na enxada, no braço, justamente para preservar as plantas. O cafeicultor também aposta na adubação natural para o fortalecimento do solo. Depois da colheita no cafezal, a produção é trazida para um terreirão, para passar pelo processo de secagem. Olha só a quantidade que foi colhida só hoje, viu? E segundo aqui o Seu Atílio, essa quantidade vai aumentar ainda mais no dia de hoje. Seu Atílio, aqui como é que funciona os próximos passos agora? A gente está vendo o famoso café cereja, né? Que o senhor foca aqui em colher. Quais são os próximos passos? Ele vai ficar agora nesse processo durante quanto tempo e depois como é que funciona também? Então, esse café é o café cereja, que eu quero nesse padrão. Daqui ele vai ficar de 12 a 13 dias no processo de secagem natural, é o sol que vai secar. Certo. Depois disso, o grão estando com 12 de umidade, no máximo, nós vamos fazer a limpeza do café, onde é retirada a casca e o bergaminho. O bergaminho é uma outra casca que dá o amargor do café, que lá na máquina é retirado. Esse aqui é o café chamado café verde, café limpo. Esse café está pronto para o processo de torra. Bom, para a gente finalizar nossa reportagem então, o Seu Atílio separou aqui para a gente 2 pacotinhos com os grãos de café. Esse aqui é uma torra mais média, né, Seu Atílio? É uma torra melhor, é isso? Torra leve. Certo. E esse aqui já é bem mais escuro, a gente pode ver. Esse aqui, no caso, foi colhido verde. Isso, esse é um café que não é de boa qualidade. É um café de um tradicional e recebeu uma torra 4. Tá bem mais escuro, né?
Bem mais escuro. Esse aqui é um café especial, recebeu uma torra 1, torra 2 no máximo, uma torra média. Esse café aqui até dá para comer. Pode experimentar. Não vai amargar a boca não, senhor? Não, pode experimentar esse café. Esse aqui então veio do café cereja. Que o senhor esse é do café cereja. Esse aqui já foi colhido mais verde, é isso? Esse mais verde. Esse café aqui não é tão bom. Você quer me acompanhar, seu Atílio? Pode comer. Vamos lá. Esse café aqui deu 79 pontos. Ó, seu Atílio foi direto. Até um pouco doce, né, seu Atílio? É verdade. Nada amargo, né? Já esse aqui não dá pra comer. Esse aqui não dá pra experimentar, não. O que era para ser apenas um hobby virou paixão e geração de emprego e renda local. Tá bom, aí. Estamos trabalhando, gerando empregos. Aproximadamente 15, 16, 17 pessoas que vêm colher café e gerando emprego, né? As mudanças no clima têm tornado a atividade rural ainda mais desafiadora e, diante desse cenário, o seguro rural deixa de ser apenas uma opção e passa a ser uma ferramenta importante para proteger a produção e dar mais segurança ao produtor rural. Em um cenário de eventos climáticos cada vez mais frequentes e intensos, especialistas defendem que o seguro rural deixou de ser apenas uma alternativa e passou a ser uma ferramenta estratégica para a sobrevivência do negócio no campo. Mas, apesar das vantagens, muitos produtores ainda têm dúvidas sobre o funcionamento e os custos desse tipo de proteção. O seguro rural ele tem por objetivo proteger o produtor rural. Ele é realmente uma solução de amparo. Quando a gente fala com o produtor rural, ele é um empresário que ele trabalha a céu aberto, mas ele não precisa trabalhar desprotegido. Tem o objetivo de proteger renda, família, pessoas, insumos agrícolas, toda a plantação, porque o produtor rural, em diversos momentos, ele investe muito antes da colheita. Ele investe no solo, na preparação, insumos, equipamentos e maquinários. Mas tem um fator que é muito importante e que não depende dele. Por exemplo, o fator climático. Muita chuva, pouca chuva, isso influencia na produção e na lavoura. E nem sempre isso está no controle dele. O agronegócio está ativamente suscetível a fatores externos. Com isso, o seguro atua como uma solução eficaz para reduzir a vulnerabilidade dos produtores rurais a esses eventos, cobrindo diversos riscos dependendo da apólice contratada. Hoje existe a subvenção do governo para o produtor rural, mas precisa entender como que essa subvenção pode ajudar o produtor rural. Não existe um seguro rural de prateleira, pronto, você vai lá e você acessa ele. De acordo com a cultura, com o tipo de lavoura, com a dimensão da terra, o produtor rural, em contato com o seu corretor de seguros, pode desenhar o risco que melhor atende à sua necessidade. Além de oferecer uma rede de segurança financeira, o seguro rural também facilita o acesso ao crédito. Instituições financeiras costumam considerar a contratação da proteção como um fator positivo na análise de financiamentos. Outro benefício é o incentivo à inovação e à adoção de tecnologias, já que o produtor se sente mais seguro para investir na modernização da propriedade. O seguro rural ele é um instrumento financeiro que protege não só a propriedade, a lavoura, mas protege a continuidade dessas famílias, a continuidade do negócio. Mesmo com essas vantagens, a adesão ainda enfrenta desafios. Entre eles estão a falta de informação sobre as coberturas disponíveis, dúvidas sobre custos e a percepção de que o seguro representa uma despesa desnecessária. E essa proteção, ela não precisa ser dificultada, ela não precisa ser somente para grandes. Através do corretor de seguros especializado, você consegue desenhar o risco necessário para a sua proteção. Com a intensificação das mudanças climáticas e o aumento da frequência dos eventos extremos, cresce também a consciência sobre a necessidade de planejamento e gestão de riscos no campo. Produtor rural, o seguro rural, ele é uma ferramenta que protege pessoas, protege vidas, famílias, protege o crédito e a continuidade do seu negócio. Última pausa bem rápida aqui no programa que traz as principais notícias do agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café.
Olá! O quiz do café de hoje fala sobre a cafeína. A cafeína é um dos componentes do café e proporciona vários benefícios para as pessoas. Isso desde que seja consumida na medida correta. E aí a gente precisa entender que 400 miligramas de cafeína equivalem a 6 canecas cheias e grandes de café coado. Essa é uma dose considerada segura. Sobre a cafeína, marque a alternativa falsa. A cafeína é: letra A, auxilia na memória. B, melhora o estado geral de cansaço físico e mental. C, melhora a concentração. D, retarda o metabolismo. Lembre-se, marque a alternativa falsa. Nós vamos para o intervalo e na volta respondemos o quiz do café. E o Café com TV é o programa que traz as principais notícias do agronegócio. Já está aqui de volta, trazendo a resposta do quiz da semana. O quiz de hoje fala sobre a cafeína. É para marcar a questão falsa. A cafeína, letra A, auxilia na memória. B, melhora o estado geral de cansaço físico e mental. C, melhora a concentração. E D, retarda o metabolismo. Acertou quem marcou a letra D. A cafeína retarda o metabolismo é uma questão falsa. De fato, a cafeína acelera o metabolismo, melhora o desempenho das atividades físicas e transforma gordura em energia. Enfim, é isso. Semana que vem nós voltamos com o quiz do café. O grão de bico vem ganhando espaço como alternativa para diversificar a produção e ampliar a renda no campo. Em Uberlândia, estudantes estão avaliando 20 variedades da cultura para identificar as mais adaptadas à região do Triângulo Mineiro. Acompanhe. O grão de bico vem despertando o interesse de produtores brasileiros como uma alternativa para diversificar a produção. Pesquisas conduzidas pela Embrapa Hortaliças permitiram o desenvolvimento de cultivares adaptadas às condições tropicais do Cerrado, abrindo caminho para a expansão da cultura em estados como Minas Gerais. A cultura também amplia as possibilidades de cultivo durante a segunda safra e desperta a atenção pelo potencial de mercado. Aqui no Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia, os alunos estão realizando um experimento que avalia 20 variedades do grão de bico para identificar quais variedades se adequam melhor à região e também pode se tornar mais uma alternativa de renda para o produtor rural. O grão de bico ele vem inserido numa janela de plantio que é de março a maio, na verdade da segunda semana de março até maio. Então ele vem como uma segunda safra de opção para esse produtor e num período que é mais seco. O plantio dele vai ser nessa época e a colheita vai ser em agosto. Então ele dá numa janela perfeita para o produtor fazer essa segunda safra para uma outra cultura. O grão de bico ele tem essa vantagem porque o beneficiamento, a colheita, o maquinário utilizado nele é o da soja. Então o produtor ele vai fazer o investimento da semente, né, do grão de bico em si, só que o beneficiamento, a colheita, ele vai fazer com o que ele já tem na fazenda dele. Então não é um investimento a mais, é uma alternativa para esse produtor lucrar mais. O estudo avalia características como produtividade, desenvolvimento das plantas e adaptação ao clima da região. O VCU ele é uma abreviação para valor de cultivo e uso. O que é o valor de cultivo e uso? Ele é a fase final do melhoramento genético, né? Então a gente faz toda a manipulação das cultivares, né, em laboratório, né, das sementes que vão ser plantadas. E aí essa última parte a gente tem que trazer a campo, porque no campo a gente vai ver se a semente vai se desenvolver e vai produzir
a quantidade esperada. Então, são mais de 20 variedades que a gente está testando aqui e a gente vai avaliar tanto a estrutura da planta, a floração, a produtividade e o desempenho nessa região. A gente pode ver que está bastante uniforme, a gente tem plantas sadias, com estrutura boa, folhas vigorosas e já tem bastante produção. O consumo de grão de bico tem crescido no Brasil e a produção nacional ainda não atende toda a demanda. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil indicam que o país, historicamente, importa volumes superiores a 7 mil toneladas por ano para complementar o abastecimento do mercado interno. O grão de bico hoje no Brasil, ele é muito mais consumido do que ele é produzido. Então, a gente tem um mercado interno muito forte, com muita procura para venda aqui no Brasil. E a gente também tem um outro gancho que é internacional, que a gente sabe que países da Ásia e do Oriente Médio têm como sua base de mesa o grão de bico, né, como uma base alimentar. Então, esses países também procuram outros países para fazer a exportação desse grão e complementar a produtividade deles. Então, é uma cultura que o produtor pode ter essas duas opções, ou produzir internamente ou pensar numa exportação. E o Café com TV fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Você pode conferir tudo novamente e também compartilhar, você já sabe, pelas nossas redes sociais, TV Alterosa, Sul de Minas e @Café com TV. Eu volto na semana que vem. Um grande beijo e boa semana.